É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem está aqui no 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal. Aqui ao meu lado está o Tenente Silva Filho, que atendeu essa ocorrência dessa tragédia que foi registrada nessa tarde de domingo no bairro Trizidela, aonde a ponte metálica caiu e tinha lá vários banhistas. Tenente Silva Filho, as informações que chegaram até o 6º Batalhão nessa tarde de domingo sobre essa situação que ocorreu aqui no bairro Trizidela, sobre a ponte metálica ali no Rio Mearim. Por volta das 14 horas e 45 minutos, nós fomos acionados via telefone, sendo informados de que teria havido um desmoronamento, né, da ponte metálica, que é essa via que servia de acesso, né, do bairro Centro para o bairro Trizidela, utilizado pelos transeuntes daquela área. Então, de imediato, a guarnição de serviço deslocou para o local para fazer o primeiro reconhecimento lá da situação. Verificamos, ao chegar ao local, já verificamos que as pessoas que teriam, né, caído na água já não se encontravam mais. Então foi empregada uma embarcação para fazer mais buscas, mais levantamentos. Verificamos ainda, junto aos populares que se encontravam no local, se havia registro de algum desaparecimento, se havia alguma pessoa que teriam dado falta. Isso não ocorreu. E a única informação que tivemos mais foi de que haveriam 3 pessoas, né, que teriam sido vítimas de lesões, né, leves e graves, tá? Dentre essa, um adolescente de 15 anos que sofreu uma lesão na cabeça, e outros 2 jovens de 21 e 22 anos, um teve ferimentos na perna e o outro no braço. Ambos foram submetidos à cirurgia e já haviam sido levados para o local. O local foi isolado, né? Ainda haviam pessoas naquelas proximidades. O restante da estrutura que lá permanece ainda oferece riscos de desabamento, foi verificado. Então, diante disso, foi isolado aquele local. A respeito de algum desaparecimento, essa informação descarta qualquer informação dessa desaparecida, que inclusive circula nas redes sociais, que continua pessoas desaparecidas no Rio Mearim? Até o momento, diante de todos os levantamentos que nós fizemos, e foi a principal atividade que nós fizemos lá, foi a que foi dado maior atenção, foi justamente no sentido de verificar se havia, né, a falta de alguém por todas aquelas pessoas que estavam naquele local. Foram entrevistadas os jovens que também estavam banhando naquele local para verificar se havia alguém dos que estavam com eles que possivelmente tivessem desaparecidos, e até o momento não existe nenhuma informação de nenhuma pessoa desaparecida. Tenente, aproximadamente o Corpo de Bombeiro trabalha na linha de quantas pessoas estavam ali banhando? Essa informação nós não podemos precisar, tá bom? Então é melhor que a gente não fornece, porque a gente não pode precisar a quantidade de pessoas. Mas diante dos vídeos que nós verificamos, né, nós verificamos realmente que havia uma concentração de jovens tomando banho naquele local, inclusive utilizavam a estrutura da ponte como trampolim, costumavam pular, né, da ponte na água do Rio Mearim. A ponte estava em situação de ferrugem, né, inclusive própria para respeito dessa situação que ocorreu ali hoje, né? Sim, na verdade, até houve aqui no quartel a informação e foi feita uma visita na ponte, né, recentemente, e foram verificadas que as condições lá realmente elas ofereciam risco. Inclusive havia sido agendado, né, para segunda-feira uma inspeção com a presença de engenheiros para que fizessem um laudo de inspeção para que a gente pudesse realmente se certificar do real risco daquela estrutura e a partir daí pudesse tomar algum procedimento como interdição, uma vez que aquela estrutura ela realmente representava uma via muito importante, né, para as pessoas transeuntes daquele bairro, né, Trizidela, que é um bairro muito povoado, e o centro da cidade. E na visita foi verificado que realmente havia o comprometimento das estruturas. Inclusive a ponte também, que está sob alerta agora, que acredito eu que a equipe do Corpo de Bombeiro deve avaliar essa ponte que passa ali na BR-316, né? Sim, inclusive houve várias confusões, né? Porque quando da divulgação desse incidente,
as pessoas chegaram a pensar que se tratava dessa via, né? E é importante ressaltar que a ponte metálica que caiu, ela era, na verdade, uma passarela, né? Que é utilizada por transeuntes. E não era a principal via de acesso ao município de Bacabal, tá? A ponte de acesso ao município de Bacabal, ela já passou no passado, né, por alguns processos, não chegou a ser interditado, mas foram identificadas, né, algumas irregularidades, e será feito já na segunda-feira essa visita. Durante o levantamento que fiz eu lá no local do incidente, né, deu para verificar lá na estrutura da ponte que realmente há algumas irregularidades que oferecem riscos para pedestre que passam na parte de cima da ponte. A princípio, inicialmente, Tenente Silva, o que deve ter ocorrido para essa ponte ter caído ali naquela situação? Realmente o que pode se precisar é que, devido ao tempo e ao intempéries, ela passou por um processo de corrosão, né, por se tratar de estruturas metálicas. Elas passaram por um processo de corrosão e careciam, né, de manutenções, né, periódicas, verificando que isso não acontecia. Deus o livrou de uma tragédia pior, né? Porque passa várias pessoas idosas ali naquele local, né? Sim, claro, com certeza. Embora se trate de uma tragédia, nós nos sentimos imensamente felizes, principalmente pelo fato de não ter havido nenhum óbito, que era o maior risco, né? No momento que se tomou conhecimento dessa ocorrência, o maior receio é de que tivessem pessoas, né, que tivessem sido levadas a óbito. E ficamos muito felizes que isso não aconteceu. As ferragens ainda se encontram no Rio Mearim, né? Sim, claro, as ferragens se encontram lá. De conhecimento de todos que nesse período o rio está com alto volume de água. Então a previsão, né, que nós temos é de que daqui até o final da próxima semana haja uma baixa, né, no volume desse rio. E aí talvez essas estruturas elas vão aparecer e possa ser tomada alguma providência no sentido de recolher, porque ainda oferece risco para as embarcações que passam por aquele local. Gostaria que só alertasse aqui aos seguidores, inclusive aos nossos espectadores do canal Repórter Romário Alves Bacabal no YouTube, as pessoas que gostam de banhar ali naquele local. Estão sendo um local de risco agora, né, Tenente? Já era um local de risco pelas próprias características do rio Mearim. Nesse período as correntezas elas ficam bem mais fortes e inclusive boa parte dos acidentes de afogamento que ocorrem é justamente pelo que nós chamamos de excesso de confiança, né? Então esse risco ele está presente ali no rio, tá? Além disso, nós podemos contar com riscos de contaminação devido ao alto volume das águas, elas sobem, tem contato com agentes contaminantes, né, que podem oferecer risco para aquelas pessoas. E nesse momento, devido à presença daquela estrutura metálica, o risco de que as pessoas elas possam, né, sofrer algumas lesões, se chocarem contra aquelas estruturas, ele é um risco iminente. Então daí porque o que nós deixamos de mensagem é que as pessoas evitem, tá? Porque a estrutura que se encontra naquele local, ela não está totalmente exposta, então pode ser que as pessoas sofram acidentes naquele local, naquela estrutura.